Amados, quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos. Eu havia prometido na quinta-feira tratar sobre a Trindade, para sair fumaça pelas orelhas, pelos ouvidos, melhor dizendo. Oi? Entendi. Mas é melhor obedecer do que sacrificar, e eu acordei já de manhã com esse texto aqui ardendo no meu coração. Então, vai ficar para uma próxima oportunidade falar sobre a doutrina da Trindade. É um termo que não está na Bíblia, Trindade, assim como onipresença, onisciência, onividência, não estão na Bíblia e nós usamos constantemente. É um termo teológico, tá, queridos? Mas, mudando de assunto, nós vamos falar sobre o Deus desconhecido revelado. Atos 17, versículo 15 em diante. Atos 17, versículo 15 a 34. Obrigado, meu irmão. Peço tua paciência, a mensagem será um pouquinho longa, fora do padrão. Os amados sabem que eu costumo ser bem objetivo, mas o texto ele é bem um pouco longo e a mensagem precisa ser bem aplicada para a glória de Deus. Amém? É cedo ainda. Todos acharam? Atos 17, versículo 15 a 34. Diz assim: os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que vocês têm anunciado, você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Eram fofoqueiros, né? Traduzindo. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e, talvez tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disse alguns dos poetas de vocês. Todos somos descendências dele. Assim, visto que somos descendência de Deus,
Não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Amém? Amém. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, te louvamos por esse texto tão rico, tão esclarecedor, tão vivo, Senhor, tão prático, tão atual. Fala com a tua igreja nessa manhã, é o que eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém, queridos. Podem sentar-se, fiquem à vontade. Amados, o apóstolo Paulo, nesse contexto aqui, havia acabado de chegar na cidade de Atenas. Existe até hoje essa cidade. Antes, diz o texto, o contexto, tá um bochicho, misericórdia. Antes, ele havia estado em Tessalônica e depois em Bereia. Lembra de Bereia? Os crentes bereanos que conferiam nas escrituras o que Paulo pregava. Agora ele está o quê? Em Atenas, a capital intelectual do mundo antigo. O maior centro universitário da época, queridos. É como se fosse uma Harvard hoje. Um lugar que respirava intelectualidade. O berço da filosofia, o berço das artes. A terra aí dos grandes para o mundo, os grandes luminares do saber, como Péricles, Demóstenes, Sócrates, Platão, Aristóteles. Ali nasceram esses homens, viveram e ensinaram. Ou seja, Atenas respirava conhecimento, intelectualidade. Atenas respirava cultura. Para os irmãos terem uma ideia, nenhuma cidade do mundo antigo dava tanta ênfase às artes, à poesia e à filosofia como essa cidade de Atenas. Porém, apesar de tanta inteligência, Paulo encontra o quê? Uma cidade afundada na ignorância espiritual. Uma cidade afundada na idolatria. Apesar deles abundarem em conhecimento, abundavam também em pecado. Estavam afundados até a alma na imoralidade. O texto que lemos diz que em Atenas havia imagens de escultura por todos os lados. Não é isso? Petrônios, um escritor da época, dizia que era mais fácil encontrar a imagem de um deus em Atenas do que encontrar um ser humano. Tinha mais imagem do que gente. Imagina que cena, que contexto. E o que Paulo encontra em Atenas, versículo 16, diz que ele ficou indignado, revoltado, irado, perplexo, queridos. Perplexo. Diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Numa tradução direta, prática desse versículo 16, diz que enquanto estava ali, em Atenas, sua alma se angustiava além da conta. Uma angústia fora do comum, ao perceber o quê? A cidade tão completamente idólatra. Agora, por que ele ficou tão irado assim, indignado e angustiado? Irmãos, Paulo estava irado por causa do poder demoníaco
que as falsas religiões tinham para enganar o povo. Multidões e multidões sendo enganadas. Ele estava irado por causa da devoção cega desses devotos a deuses absolutamente impotentes. É revoltante. Revoltante. Deuses esses que precisavam ser carregados. Esse é o contexto. Carregados em procissões. O apóstolo estava irado diante do surpreendente sacrifício financeiro de doadores em favor de templos pagãos. E doavam fortunas e fortunas para erigir altares a um Deus morto. Paulo também estava irado, querido, porque Cristo estava sendo privado do amor de homens, mulheres, jovens e crianças que já poderiam ter experimentado o novo nascimento por meio do Espírito Santo. E mais, ele estava irado pelo fato de que homens com coração de carne estavam clamando, orando, invocando em vão a deuses feitos de pedra. Esse era o contexto aqui. Paulo estava indignado porque o sangue expiatório de Cristo estava aqui literalmente sendo pisoteado e desprezado, como se fosse esterco. Sua ira devia-se também ao fato de que os intelectuais estavam ridicularizando a ressurreição. Vê o contexto aí? E a ressurreição do Filho de Deus, o qual vive para todo o sempre. E mais, amados, ele se indignava ainda pelo fato de aquela gente, mesmo estando a um passo de um inferno real e inconcebivelmente terrível, como que essas pessoas pudessem comer, beber, se divertir, dormir? Estavam a um passo de uma eternidade longe de Deus. E, finalmente, Paulo estava irado, porque o diabo estava mantendo homens presos nas cadeias do medo e da luxúria, e que, após a morte, ainda iria mantê-los eternamente aprisionados em um abismo sem fim. Isso deixava Paulo totalmente indignado. Então, o que Paulo faz? Ele se depara, com uma floresta de imagens por todos os lados. E mais à frente vai pregar. A idolatria ali naquela cidade estava se espalhando como capim. Capim é fácil, você não precisa plantar, se espalha rapidamente. Agora, o que ele faz diante desse quadro? Se lamenta? Chora? Não, queridos. Ele vai para a sinagoga, diz o versículo 17, e começa a debater com os judeus e prosélitos, e diariamente ia na praça pública pregar a palavra de Deus. Essa era a atitude dele. O mais interessante é que Paulo não tenta ganhar no grito aqui. Ele não brigava com seus oponentes, mas simplesmente debatia, argumentava, questionava, perguntava, tudo com muita educação. E assim que temos que ser. Por mais que não concordemos com a religião do outro, não temos que agredir, não temos que maltratar, temos que argumentar, conversar como cidadãos do reino dos céus. Então, em meio a esses debates que Paulo teve aqui, essas contendas, esses discursos, aleatórios, alguns filósofos começaram a contender com ele. Veja no versículo 18, parte A. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Nome bonito, né? Epicureus e estoicos. Não é nome de gente, não. Eram correntes filosóficas da época. Diferente do que eu falei na quinta-feira. Era um homem chamado Estrabão. Até brinquei, né? Cada nome... Misericórdia. Agora, em que criam esses filósofos epicureus e estoicos? Qual era a crença deles? O texto não diz. A Bíblia não diz o que eles criam. Mas a história revela seus conceitos deturpados, heréticos e até demoníacos. Ou seja, eram correntes filosóficas da época que tinha tudo documentado, o que eles criam ou não criam. E hoje se tem esses dados. Qual era a maneira de pensar deles? Vamos lá. Por exemplo, os epicureus
criam que tudo acontecia por acaso. Tem que acontecer. E que a morte era o fim de tudo, não havendo céu, nem inferno, muito menos juízo final. Essa era a crença dos epicureus. Não tem nada, não tem eternidade com ou sem Deus, morreu, acabou, é igual um cachorro que morre, enterra e acabou. Essa era a crença deles. Mas criam na existência dos deuses. Mas esses deuses estavam tão distantes, tão longe, que não podiam socorrê-los de maneira alguma. Criam também que o principal objetivo da vida era o prazer. Venha de onde vier, custe o que custar. O objetivo final é ter prazer. Dá prazer? Beber dá prazer? Então, se drogar dá prazer? Então vamos cair dentro. Se deu prazer é bom, eu quero. Esse era o lema deles. O lema deles era o que está lá em 1 Coríntios 15, 32. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Esse era o lema dos epicureus. Querido, sabe qual é a realidade? Muitos, hoje em dia, creem, literalmente, e não só ímpios, tá? Não só ímpios. Creem literalmente nas mentiras e besteiras que os epicureus criam. Pessoas que acham que tudo acontece por acaso. Tinha que acontecer. Pessoas que dizem que a morte é o fim de tudo. Pessoas que abrem a boca para dizer que não existe céu, não existe inferno, e que não haverá um julgamento final, e que tudo vai terminar em pizza, assim como nós vemos na política. Termina em pizza, na mesa de um bar. Ninguém é preso, os condenados são soltos, e assim por diante. Pessoas que, no fim, pensam que no fim, tudo terminará como sempre termina. Infelizmente. Pessoas que vivem para curtir a vida e beber todas as taças dos prazeres. Pessoas que buscam o prazer da vida nas diversões mundanas, no teatro blasfemo, nas bebidas destruidoras. Pessoas que buscam prazer nas drogas, no sexo desenfreado, nos jogos de azar, nas riquezas enganadoras, no sucesso, na fama, nas glórias desse mundo, que vão ficar tudo aqui. Portanto, o lema dos epicureus modernos é o mesmo dos epicureus antigos. Curta a vida, pois a vida é curta. Bebam todas as taças dos prazeres hoje, pois o amanhã pode não chegar. Então, enfia o pé na jaca, como diz o outro. Não vai acontecer nada, não. Como eu sempre digo, não pague para ver. Não pague para ver. Um outro lema dos epicureus modernos se resume na frase: é proibido proibir. Tem até uma seita com esse título. O slogan da seita é proibido proibir. Aqui pode tudo. Não há repreensão de nada. Você é livre para fazer o que quer, para ter quantas mulheres quiser, para cheirar todas, beber todas. É bem verdade, queridos, que existem muitos crentes epicureus, infelizmente. Crentes que pensam que são crentes, mas que, no fundo, não são crentes em Cristo Jesus. Agora, os estoicos, por outro lado, criam que a matéria era a verdade absoluta e que o espírito apenas uma substância refinada. Eles eram panteístas, pois criam que tudo era Deus e Deus era tudo. Isso é a filosofia panteísta. Me faz lembrar do meu pai, que não era cristão, ele falava: meu filho, tudo é Deus. Olha, essa árvore é Deus. O rio é Deus. E, olha, o cachorro é Deus. Eu falei: você é um panteísta, pai. Ele: o que é isso? Eu falei: você tem uma filosofia diabólica de dizer que tudo é Deus, e não que tudo foi criado por Deus. Para eles, por exemplo, panteísta, a árvore era parte de um Deus, o cachorro parte de Deus, o mar parte de Deus, etc. Para eles, Deus era a alma do mundo e cada ser humano era uma simples fagulha de Deus, um pedacinho de Deus. Então, se tudo é Deus, Deus é tudo, você é Deus, dizem eles. Até hoje, milhares e milhares creem nisso. Não sei se você já viu, mas de vez em quando você pode ver um doido abraçando uma árvore e beijando, dizendo: você é meu Deus.
Por fim, eles eram também fatalistas, pois achavam que a vida estava presa a forças implacáveis e determináveis e que ninguém podia mudar o curso das coisas. Está tudo escrito nas estrelas, você não pode mudar. Para os estoicos, por exemplo, só existia uma única alternativa: se render de maneira impotente ao curso da vida. A filosofia deles era a mesma de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Tem gente assim, queridos. Não seja um crente assim. Na filosofia estoica não havia esperança, não havia sonho de mudança. Tudo o que acontecia era destino cego. Não tinha o que fazer para mudar a história. Por incrível que pareça, os dois primeiros líderes dessa corrente filosófica, que talvez se eu cresce nisso, faria o mesmo. Os dois se suicidaram. Se não tem como mudar, se mata. Não tem sentido. Não tem inferno, não tem céu, não tem nada. Os estoicos, queridos, já não existem, mas seus ensinos estão por todos os lados. Essa corrente filosófica histórica não existe mais. Mas o que eles ensinaram até hoje está aí, rodando no mundo e na vida de muito crente. Para o estoico, por exemplo, do século XXI, não adianta lutar, orar ou se esforçar para mudança de vida. Não adianta, pastor. Até tentei, caí, desisto. Entreguei os pontos. Não adianta mudar. Tem gente que chega ao ponto de dizer, pastor, eu sou um predestinado para o inferno. Para mim não tem jeito. Já encontrei pessoas assim. E a última vez que eu vi um sujeito que falou isso comigo, estava na mesa de um bar. Um amigo cristão que Deus usou tremendamente, ressuscitou até uma criança. E eu dei uma carona a ele até em casa e assim, tipo, não tinha diálogo. Não tinha como falar de Deus. Só falava de mulher. Só falava de sexo. Eu falei, meu Deus, que complicação. Então, voltando aqui, o estoico do século XXI acha que tudo que está acontecendo em sua vida tinha que acontecer, querendo ele ou não. Para o crente estoico, tudo está escrito nas estrelas. Sem possibilidade de mudança. Ele vive cantando aquela famosa musiquinha da Gabriela. Lembram? Eu nasci assim, eu cresci assim, sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Gabriela, e vai embora. Musiquinha da Gabriela, você não é Gabriela, meu irmão. Você tem um Deus que muda história, que transforma percurso. Amém, Jesus. Agora, essa visão da vida mata a esperança, anula os sonhos e põe um ponto final na busca pelo novo. Pastor, para mim não tem jeito. Tem sim, meu irmão. Profissionalmente não tem. Tem sim, você pode fazer uma faculdade, você tem vida, está respirando. Tem sim, não é o fim. Pode ser o fim se você acreditar nisso. Meu amado, não seja um estoico, mas um crente, um cristão. Até porque o cristão não enxerga a vida com óculos escuros, mas enxerga a vida com as lentes do Espírito Santo. Ele pode ser até muitas vezes tentado a desistir, desanimar, mas no fundo ele enxerga a vida com as lentes do Espírito Santo de Deus. O cristão nunca perde a esperança de dias melhores, de uma vida mais plena, cheia do Espírito Santo, mais ungida. O cristão, ele nunca se desespera. Seja crente, não estoico. O cristão, mesmo em meio à dor, ao luto, aos problemas, às decepções, às traições, ele declara em alto e bom som o mesmo que o apóstolo Paulo proclamou em alta voz na prisão, esperando a morte. 2 Timóteo 1,12, parte B. Porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém, Jesus. Essa é a fé do crente. Amém, Jesus. Sendo assim, amados, tanto os epicureus como os estoicos estavam errados em seus conceitos deturpados, diabólicos. Os epicureus, repetindo, diziam: aproveite a vida,
Enquanto os estoicos diziam, aguente a vida, porque a vida é dura. A palavra de Deus, por outro lado, nos ensina a viver a vida na presença de Deus, mediante o poder de Deus e para a glória de Deus. Então, amados, em meio a tanta idolatria e conceitos filosóficos deturpados, Paulo vai ao Areópago e prega sobre o Deus verdadeiro, não é isso? Veja comigo mais uma vez, versículo 22. Então Paulo, estando de pé, no meio do Areópago, nome bonito que dobra a língua, disse, varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. Amansou o ego, né? Vocês são religiosos, vocês são, né? Não foi direto, agressivo. Irmãos, ele era um pregador estrategista, observador, atento aos detalhes. Ele não chegou atacando e criticando a religião dos atenienses. Não. Ele observa ali um altar dedicado ao Deus desconhecido e diz que esse era o Deus que ele iria apresentar a eles. Olha a estratégia de Paulo. Genial! Genial! Veja comigo o versículo 23. Porque passando eu e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais sem o conhecer, é o que vos anuncio. Que lindo. Eu gosto desse texto. Amo, amo. Queridos, a origem desse altar ao Deus desconhecido é bem interessante. A Bíblia não diz, só apresenta os fatos. Mas a origem desse altar é bem interessante. Ouça, preste atenção. Conta-se que uma terrível praga havia atingido Atenas por volta do século 5 e 4 a.C., mais ou menos. E, diante dessa praga, cada um de seus habitantes começou a sacrificar a vários deuses, que eram milhares, lembram? Milhares. Mas nada adiantou e a praga continuou matando, como foi a Covid no Brasil, no mundo. Foi então que mandaram chamar Epimênides de Creta, na ilha de Creta. Epimênides, ele não era politeísta, e muito menos panteísta, mas monoteísta. Ele não era nem estoico e nem um epicureu, muito menos. Ele cria num único Deus. Num único Deus. Não era cristão, mas ele tinha essa visão. Só há um Deus. Esse negócio de tantas imagens, tantos deuses, isso não é correto. Então, Epimênides reuniu todos os líderes religiosos da época na famosa colina de Marte, ou chamado Areópago, onde os gregos subiam para ouvir os grandes oradores da época. Era um local dedicado a conhecimento, a pregações ou a exposições filosóficas da época. Mandou reunir todo mundo. E quando todos estavam reunidos, Epimênides soltou um rebanho de ovelhas e orientou a população a segui-las e ergueu um altar onde esse rebanho parasse. Soltou o rebanho, acompanhe esse rebanho. Aonde esse rebanho parar, ali vocês façam um altar. E essas ovelhas pararam exatamente no local onde não havia imagem alguma. Não tinha nada. E Epimênides disse então aos líderes religiosos da época: construam aqui um altar ao Deus desconhecido, mas não ponham nenhuma imagem. Então foram vários altares construídos em homenagem ao Deus desconhecido e finalmente, conta a história, a praga cessou. E Paulo estrategicamente diz que esse Deus desconhecido que eles adoravam sem saber era exatamente o Deus que ele pregava. Ele pegou esse gancho e pregou sobre o Deus verdadeiro a partir do versículo 24. Essa é uma estratégia interessantíssima. E dessa pregação de Paulo, eu quero destacar 4 verdades fundamentais, queridos, da pregação de Paulo. Paciência comigo. Primeira verdade é que Deus criou todas as coisas. Amém? Deus criou
todas as coisas. Veja comigo, versículo 24 e 26. Paulo diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Versículo 26. E de um só fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre toda a terra, ou sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então, os epicureus, que também eram ateus, afirmavam que tudo era matéria e que a matéria sempre existiu. O universo sempre existiu, diziam eles. E essa ideia de um universo eterno é antiga. E atualmente já foi provado que não é eterno. Foi criado. Os estoicos eram panteístas. Panteístas diziam que tudo era Deus e Deus era o espírito do universo. Por outro lado, aqui, Paulo prega sobre um Deus que é pessoal, fez o mundo e tudo que nele há, e que é Senhor sobre tudo o que criou. Não é assim que está na Bíblia? Diz ainda que o Deus verdadeiro não é distante e muito menos separado da sua criação. Também não é cativo e preso à criação. O Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, é grande demais para ser contido em templos feitos por mãos humanas. Portanto, Paulo prega sobre um Deus que tem vida em si mesmo, um Deus que não foi criado pela imaginação do ser humano e que é a origem de toda a causa e o sentido de toda a vida. Paulo anuncia um Deus poderoso que ao mesmo tempo é transcendente. Ou seja, a palavra transcendência, ele está em um alto e sublime trono. Está muito alto. E ao mesmo tempo é imanente. Está perto. Está longe e perto. Está lá no alto e sublime trono, mas também está com contrito e abatido de espírito. Como diz Isaías 57:15, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é Santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Não servimos a um Deus distante e nem desconhecido. Cremos sim que Ele é grande, poderoso, está no alto sublime trono, mas Ele está com você quando você se quebranta, quando você se ajoelha, quando você chora, se humilha, se arrepende, pede perdão, pede ajuda, pede socorro. Ele está presente. Ele é um Deus presente e não distante. Continuando, em Atenas, Paulo prega sobre o Deus que do nada criou tudo. Não é isso que está em Gênesis 1:1? No princípio criou Deus, os céus e a terra. No princípio criou Deus. Até porque, queridos, o universo não é o resultado de uma explosão cósmica e nem é fruto de milhões de anos de evolução. O universo foi criado pelas mãos de um Deus que é poderoso, soberano e inteligentíssimo. Detalhista, por demais detalhista e sábio. Isaías 42:5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele trouxe à existência, queridos, esse vasto ou fantástico universo que até hoje deixa cientistas de boca aberta. A tecnologia, o avanço da tecnologia, em vez de desacreditar a existência de Deus, prova por A mais B a existência de Deus. Ele criou os mundos estelares. Ele criou as galáxias, sim, os planetas e tudo que neles há. Deus criou o imensamente grande e o indescritivelmente pequeno. Tanto o macro como o micro. Tudo foi criado pelas mãos do nosso Deus. E além de ter criado os céus e a terra, Deus também criou o homem, conforme a sua imagem e semelhança. Isso é o que diz aí o apóstolo Paulo no versículo 26. Confira comigo. E de um só
Está falando sobre Adão. De um só fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Portanto, o homem não é descendente do macaco, mas é a obra-prima das mãos de Deus. Ele não evoluiu dos primatas, mas foi criado pelas mãos do Todo-Poderoso. Hoje em dia, muitos têm medo de fazer afirmações como essas aqui, numa faculdade ou na escola, mas Paulo declarou que o homem foi criado por Deus para uma plateia de intelectuais, filósofos, e ele não se envergonhou de Deus, de afirmar o que afirmou. Então não esconda a sua fé. Declare em alto e bom som. O homem foi criado por Deus. Ele não é fruto de primatas. Queridos, a segunda verdade da pregação de Paulo é que Deus é o provedor. Deus é o provedor. Ele é o criador e agora ele é o provedor. Versículo 25, parte B ao 28. Veja comigo. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida. Ele dá a todos vida, respiração e tudo mais. Versículo 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Como também alguns de vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Amados, a primeira parte desse versículo que diz, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, é de autoria do mesmo Epimênides que mandou construir um altar ao Deus desconhecido. Não foi da cabeça ou inspirado pelo Espírito Santo que Paulo falou. Foi inspirado, mas ele usou um texto ou uma frase que já existia dentro da filosofia da época. Isso revela que Paulo não somente lia a Bíblia, que é maravilhoso, mas lia também livros da época de filosofia e outros. Em seus escritos, Paulo cita outros filósofos e poetas. Ele não vivia dentro de uma caixinha, de uma redoma. Ele lia a Bíblia, sim, mas lia, conhecia o que estava acontecendo no mundo ao seu redor. Tanto é que quando ele aplicou ao Deus desconhecido, porque ele conhecia a história também. Voltando aqui à segunda verdade, Deus é o nosso provedor. Ou seja, ele não somente criou os céus e a terra e formou o homem do pó da terra, mas sustenta o homem que criou e mantém o universo pelo seu poder. Ele não é como um relojoeiro que deu corda e largou. Não. Ele continua mantendo, sustentando. É Deus que nos dá, querido, o ar para respirar, a comida para comer e a água para beber. Ou não? É Deus que nos guarda quando saímos para o trabalho e quando voltamos para casa. É Deus que nos dá a vida, a saúde, a cura, a inteligência, o emprego, a família. Tudo vem das mãos do Criador dos céus e da terra. Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem das mãos de Deus. É comum o homem agradecer a Deus pelo extraordinário que acontece e não pelas coisas ordinárias que passam desapercebidas. É comum. O extraordinário, um grande livramento. Mas as coisas ordinárias do dia a dia, não é muito comum sermos gratos. Às vezes pensamos em milagre quando nos envolvemos, por exemplo, num acidente e saímos ilesos. Bum, bateu, igual o Regis Danese, né? Sofreu um acidente grave de carro. Graças a Deus está vivo. Segundo informações, está se recuperando. Mas muitas vezes não enxergamos um milagre no fato de, dia após dia, sairmos de casa e voltarmos para casa sem acidentes e com vida. Principalmente nós, né, irmão Carlos? 12 horas, 10 horas por dia dirigindo, é um milagre. É um milagre, sem acidente, vivo. Você já parou para pensar, queridos, no milagre de nossos filhos saírem para a escola ou para o trabalho e voltarem para casa bem? Quando meu filho sai de moto, Santa Isabel até Ilha do Governador, fala, Senhor, guarda, moto? Senhor, guarda. Quando eu chego em casa e vejo a moto no lugar, Senhor, obrigado pelo milagre. Não é um milagre de ter passado por um acidente e sobrevivido, não é um milagre de ter ido e ter voltado.
Milagre, milagre. Imagine quanta coisa poderia ter acontecido. Roubo, batida, buracos. Em cada esquina um buraco, e um carro bater no buraco é uma coisa, uma moto bater no buraco, geralmente é fatal. E mais, queridos, muitas vezes ficamos surpreendidos com a cura de um câncer, glória a Deus. Surpreendidos com a cura de uma AIDS, glória a Deus. Surpreendidos por outra cura de outra doença qualquer, glória a Deus. Mas, pare para pensar, nem sempre agradecemos a Deus pelo fato de sermos guardados de tantos vírus, tantas bactérias que estão por aí, soltas, que poderiam nos matar. Amados, somos tão frágeis, que até um mosquito nos mata. Não é? Quantos milhares morrem por conta de uma picadinha de um mosquito? Fragilidade humana. O fato de eu e você termos acordado esta manhã, queridos, é um milagre de Deus. O fato de termos roupas para vestir e uma casa para morar é milagre de Deus. Paulo diz que é Deus mesmo que dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. No versículo 25, parte B. Portanto, é um privilégio servir a um Deus amoroso que tem cuidado de nós, nos mínimos detalhes. Como diz 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então não está dizendo que não tem ansiedade. Quem tem ansiedade aí? Toda, lança sobre ele. A ansiedade é uma realidade, queridos. Lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Portanto, ele se importa conosco. Ele ama, ele sofre, chora, busca, abraça, celebra e se alegra em nos conquistar com seu amor. Quando passamos, e quem não passa, pelos vales da vida, ele desce conosco. Quando nossos pés pisam o lagar da dor, que é real, e muitos aqui sabem bem do que eu estou falando, ele nos carrega no colo. Ele não nos abandona. E no final das contas, nós vamos ver que foi bom ter passado pelo que eu passei. Lá na frente, nós vamos dar glória a Deus pelo aprendizado. A terceira verdade a se destacar na pregação de Paulo é que Deus não aceita idolatria. É o que está no texto. Versículo 16 e 29. Acompanhe comigo. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, revoltava-se nele o seu espírito, vendo que a cidade cheia de ídolos, cheia de imagens, para tudo quanto é lado. Versículo 29. Sendo nós, pois, geração de Deus, diz Paulo, não devemos pensar que a divindade, que Deus, seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. Repito, em Atenas havia mais deuses do que homem. Mais deuses, mais imagem do que ser humano. O antigo historiador disse que havia por volta de 3.000 ídolos na cidade. O provérbio popular naqueles dias era: há mais deuses do que homens em Atenas. Cada portal ou pórtico, entrada da cidade, tinha um deus protetor. Conta-se que certa feita Diógenes saiu às ruas de Atenas em pleno meio-dia, de dia, com uma lanterna na mão, acesa, né? Não lanterna de pilha, mas daquela época lá, nas mãos, procurando atentamente alguma coisa. Alguém, surpreso, perguntou para ele: Diógenes, o que você procura? Ele respondeu: eu procuro um homem. Não consigo encontrar um homem, só encontro imagens para tudo quanto é lado. Para onde eu vou? Xenofonte, bom nome para dar no filho, discípulo de Sócrates, se referindo a Atenas, dizia que o lugar inteiro era um altar e a cidade inteira era um sacrifício e uma oferta aos deuses. Amados, esse era o contexto. Em Atenas havia imagens de Apolo, o padroeiro da cidade, imagens de Júpiter, Vênus, Mercúrio, Baco, Netuno, Diana, Hera, Deles, que é um deus também, Estia, Poseidon, Hades, Afrodite,
Aires, Eros, Esculápio, e etc, e etc, e etc, e etc. Todo o panteão grego estava ali. Todos os deuses do Olimpo. E conta a história que as imagens eram lindas. Lindas, cativantes. Não eram feitas apenas de bronze, pedra, mas de ouro, prata, marfim, mármore. E eram elegantes, cativavam. A pessoa ficava meio, que coisa mais linda! E eram confeccionados pelos melhores escultores gregos da época. Era algo fascinante. Para cada situação ou circunstância havia um deus naquele lugar. O deus do fogo e havia o deus da água. O deus do amor e o deus da guerra. O deus da terra e o deus do mar. Havia também o deus das florestas, deus da chuva, do plantio, da colheita. Para tudo havia um deus, uma entidade em que se precisava reverenciar, sacrificar e adorar. E os atenienses fabricavam suas próprias divindades. Eles vestiam essas imagens com roupas esplêndidas e até ofereciam a eles presentes e oferendas de alimentos. Muito comum hoje em dia, não é? Quando faziam suas procissões, carregavam seus deuses nas costas. Queridos, parem para pensar. Um Deus que precisa ser carregado não é digno de ser adorado. Você tem que carregar. Um Deus que precisa ser carregado não é digno de ser adorado. O Brasil também está afundado no paganismo. Tá ou não está? Queridos, o Brasil é um dos países mais idólatras do mundo. Um dos mais idólatras do mundo. É um país de muitos altares, onde não faltam as crendices e superstições. E tem crente envolvido com isso. O brasileiro consulta horóscopo diariamente. Tem crente consultando. Ele busca os guias e orixás. Ele acredita em duendes, gnomos, bons fluidos, energizações, pedrinhas. Fica defumando a casa toda. Eu lembro da minha mãe. Ela defumava tudo. Botava alho, botava casca de alho, casca de cebola. Era um fedor danado. E os demônios faziam a festa. O brasileiro, assim como os gregos de Atenas, adoravam vários deuses. Adoram vários deuses. Possuem vários padroeiros e são devotos de vários santos. Em cada cidade desse país existe um santo protetor. Para cada dia do ano existe um santo padroeiro. Seus devotos são ensinados a pedir aos mortos o que só o Deus vivo pode conceder. Você já parou para pensar, queridos, no absurdo que é fazer, por exemplo, a oração a um santo, seja ele qual for, como uma pessoa que já morreu? Por exemplo, São Paulo, é adorado até hoje, o apóstolo Paulo. Como São Paulo pode ouvir ao mesmo tempo milhares de orações das mais diversas partes do mundo, ao mesmo tempo, sem ter os atributos da divindade que é onisciência? É absurdo. Absurdo. Impossível. Como não bastasse, nosso povo carrega suas imagens de escultura nos ombros. Carros alegóricos. Vai caminhando. Isso nós vemos constantemente. Transportam suas imagens em carros alegóricos pelas ruas e procissões pomposas, pensando que fazendo isso estão agradando a Deus. Isaías 45, 20, parte B. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Está na palavra. Por isso o salmista também escreveu o Salmo 115, versículo 4 a 8. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Semelhantes a eles sejam os que fazem e todos os que neles confiam. Ou seja, a idolatria cega o ser humano, além de embrutecer o entendimento e emburrecer a alma. Toda idolatria é indesculpável,
seja ela antiga ou moderna, primitiva ou sofisticada. Pois a idolatria é a tentativa de confinar a Deus, limitando-o a um espaço imposto por nós, quando na verdade ele é o Criador de todas as coisas. Continuando, já estou terminando. Toda idolatria é uma tentativa de minimizar o abismo entre o Criador e suas criaturas, para colocá-lo sob o nosso controle. Então, eu domino, eu que controlo. Não é Deus que nos controla. E mais do que isso, queridos, a idolatria inverte as posições entre Deus e nós, de modo que, em vez de reconhecermos humildemente que Deus criou e nos governa, temos a ousadia de imaginar que podemos criar e governar Deus. Não existe lógica na idolatria. Ela é uma expressão perversa e confusa da nossa rebelião contra Deus. Ah, pastor, eu não adoro ídolos. Será que não há ídolos no teu coração? Por outro lado, o Deus vivo, verdadeiro, diz a Bíblia, não é servido por mãos humanas. Ele não precisa ser carregado, alimentado ou vestido como as imagens de escultura. Ele não permite que se faça uma imagem de sua pessoa, pois ele é espírito e deseja que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele é grandioso ou gracioso em nos dar aquilo de que precisamos, como a vida, a respiração e tudo mais. Nós dependemos dele, mas ele não depende de nós. Diferente das imagens que precisam ser carregadas, o nosso Deus nos carrega no colo. Amém? Nosso Deus nos carrega no colo, supre as nossas necessidades, perdoa nossos pecados e ouve as nossas orações quando oramos com fé, crendo que ele existe, porque ele é galardoador daqueles que o buscam. A quarta verdade que eu quero destacar na pregação de Paulo é que Deus ordena o arrependimento. E Paulo pregou sobre isso lá em Atenas. Versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, então não, vocês estão na ignorância. Deus não está levando em conta essa ignorância toda que vocês estão vivendo, não. Ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Ou seja, abandone isso. Deixe essa idolatria, jogue isso fora. Paulo faz 4 afirmações, queridos, em relação aqui ao arrependimento, no versículo que lemos. Primeiro, Deus não leva em conta a ignorância humana. Versículo 30, parte A. Ou seja, ele está pronto a perdoar todo aquele que se arrepender. É um Deus misericordioso, gracioso. Ele está pronto a lançar no mar do esquecimento os seus pecados, se houver arrependimento. Dos seus pecados não me lembro mais. Você pode ter sido um idólatra, um assassino, um adúltero, um homossexual, um fornicário, um alcoólatra, um drogado, independente. Mas se houver verdadeiro arrependimento, também haverá pleno perdão. Segundo, o arrependimento é uma ordenança divina. Não é isso? Versículo 30, parte B. Deus manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Então, o arrependimento não é uma opção, mas uma ordem divina. Não é um convite, é um mandamento. Não é uma opção, mas uma obrigação de cada ser humano se arrepender e abandonar os seus pecados. O Deus que Paulo prega aqui é um Deus ético. É um Deus moral, queridos. Não era como as imagens, só podia fazer o que queria. E aqueles deuses não estavam nem aí. O Deus que Paulo prega não tolera o pecado, pois ele é santo. E por ser santo, ele exige do homem que se arrependa de seus pecados. Essa ordem é para você, é para mim. Hoje é o dia de colocar o joelho dobrado e clamar por misericórdia, se arrepender e abandonar. Terceiro, a convocação ao arrependimento é para todos, em todo lugar. Não é isso? Deus manda agora que todos os homens, em todo lugar, se arrependam. Já que o pecado afeta todos, todos devem se arrepender. É o óbvio. Porque todos pecaram.
e afastados estão da glória de Deus. Já que o pecado é universal, o arrependimento também deve ser universal. Ninguém está isento, queridos, dessa atitude, pois todos somos culpados diante de Deus. Não há um justo sequer. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. O arrependimento não é só para os ímpios. Ah, pastor, meu vizinho precisa. Não, é também para os crentes. Não são só os adultos que devem se arrepender, mas também os jovens, os adolescentes, as crianças devem se arrepender. Todos precisam se arrepender, sejam os bárbaros, sejam os gregos, sejam os gentios ou os judeus, sejam os americanos ou os norte-coreanos. Todos precisam se arrepender. Todos precisam ser lavados no sangue do Cordeiro. O homem, queridos, é concebido em pecado independente da sua raça, da sua cor, da sua religião, cultura, ideologia ou posição social. Por isso, o Deus de toda a terra exige que todos, em toda parte, se arrependam. Essa palavra é para você, é para mim. E eu concluo com a quinta verdade na pregação de Paulo, é que Deus marcou um dia em que vai julgar o mundo por intermédio de Jesus. Paulo falou sobre o juízo final. Lembra que uma daquelas correntes negavam isso? Paulo não negava. Fala sobre o juízo final. Versículo 31. Porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou. E disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Irmãos, Deus irá julgar esse mundo pecaminoso. A semelhança de um secretário de tribunal que organiza as acusações dos malfeitores, né, em um arquivo, e no julgamento traz as acusações e as lê no tribunal, da mesma maneira, Deus guarda os pecados dos homens em um arquivo que abrirá no dia do juízo, quando todos os pecados serão trazidos à luz, diante dos homens e dos anjos. Haverá julgamento final. Como será esse julgamento? Primeiro, o julgamento será universal. Deus há de julgar o mundo, diz o apóstolo Paulo. Os vivos e os mortos, os grandes e os pequenos, todos serão incluídos. Ninguém escapará. Não haverá propina, não. Juízos comprados, não existirá isso. Todas as nações foram criadas a partir do primeiro Adão. Agora todas serão julgadas pelo último Adão. Segundo, o juízo será justo. Deus há de julgar com justiça. Nesse tribunal não haverá pagamento de propina. Para redução de penas, não haverá. Não haverá delação premiada. Todos os segredos do coração serão revelados. Não haverá possibilidade de erro judicial. E ninguém poderá apelar para cortes superiores. Não. A corte superior já vai estar ali. Terceiro, o juiz já foi escolhido para esse julgamento. Não sabemos quando será esse evento, mas já sabemos quem será o juiz. Esse juiz não é Maomé, não é Buda ou Moisés. Todos eles estão mortos. Mortos. O homem escolhido por Deus para julgar o mundo com justiça é o seu único filho unigênito, cuja identidade ele provou ao mundo, ressuscitando-o dentre os mortos. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Aqueles que não o receberam como Senhor e Salvador, guarde isso, terão que enfrentá-lo como juiz. Como juiz. Esse Salvador foi morto e ressuscitou dentre os mortos, e um dia voltará para julgar o mundo. E a prova que julgará é o fato de ter ressuscitado. Para concluir, queridos, a reação dos atenienses em relação à pregação de Paulo foi estranha. Olha aí, versículo 32 a 34. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, a Areopagita, uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros.
Ou seja, a mensagem de Paulo aqui gerou 3 reações distintas. Primeiro, alguns riam. Julgamento? Final? Balela? Uns escarneceram e não levaram a mensagem de Paulo a sério. Você está blefando, esse cara está doido. Outros se interessaram, mas quiseram saber detalhes. Um pequeno grupo aceitou a pregação de Paulo, creu em Jesus e foi salvo, entre eles Dionísio e Dâmaris. Esperamos, queridos, que os outros que adiaram sua decisão também tenham crido em Jesus. E eu te pergunto nessa manhã, você já creu em Cristo como Senhor e Salvador? Se não, hoje é o dia. Não protege e não escarneça, como fizeram muitos. Paulo aqui não teve cura, milagres, não teve nada. Não teve perseguição em Atenas, mas poucos creram. Mas a mensagem percorreu pelos séculos e séculos e chegou até hoje, até nós, para a glória de Deus.